Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 7 de Ciência do Solo 3, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 7, nós vamos dar continuidade aos minerais secundários, aos estudos minerais secundários. Estamos falando sobre a importância dos colóides no solo, lembrando que os colóides do solo, quando se fala de colóide do solo, estamos falando de argila e matéria orgânica, porque tem tamanho coloidal. Essas partículas têm algumas características importantes e, devido a essas características, elas vão influenciar o comportamento químico e físico do solo mais que a areia, mais que o silt. Por que isso acontece, né? Então, a grande atividade da fração argila e matéria orgânica deve-se ao pequeno tamanho de suas partículas e, por consequência, por sua grande superfície específica. Então, explicamos isso aí na aula anterior, né? E essa grande atividade das argilas ocorre também, além da superfície específica, pela manifestação de cargas em sua superfície. Então, como essas características podem influenciar o comportamento do solo? Então, vimos na aula passada que esse comportamento pode se dar devido à grande capacidade, como argila e matéria orgânica tem grande superfície exposta, grande superfície específica, ela tem grande capacidade de interação com os demais constituintes do solo, como, por exemplo, a água, sais minerais, micro-organismos e assim por diante, né? Aí, repetindo, a grande atividade da fração argila deve-se ao pequeno tamanho de suas partículas e à presença de cargas em sua superfície. Qual a influência da presença de cargas na superfície das argilas, né? Qual a influência das cargas na superfície das argilas? Então, a argila apresenta afinidade pela água e por elementos químicos nela dissolvidos. Então, existe uma íntima interação entre a superfície das argilas, a solução do solo, né? Entre a superfície das argilas, a água e os elementos químicos nela dissolvidos. Ou seja, existe uma grande interação entre a argila e a solução do solo. Por que existe essa grande interação? Veja bem, as argilas e matéria orgânica apresentam cargas negativas em sua superfície, assim como as cargas positivas. As cargas negativas, elas são muito superiores às cargas positivas, mas existe carga positiva no solo. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui cátions e ânions. Cátions são íons carregados positivamente. Então, os cátions da solução do solo têm carga positiva. A argila e matéria orgânica, carga negativa. Positivo e negativo, o que vai acontecer? O que a gente prevê com positivo e negativo? Então, cargas opostas se atraem. Então, vai haver uma atração entre as cargas positivas dos cátions e as cargas negativas da superfície das argilas. Assim como também, em menor intensidade, as cargas positivas das argilas irão atrair os ânions que têm cargas negativas da solução do solo. É isso que vai acontecer, né? Então, a molécula de água é uma molécula polarizada. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo da molécula de água vai ser atraído para a superfície das argilas. Então, existe uma íntima interação entre a argila e a água do solo e a solução do solo. Então, um dos motivos que explica por que a argila e matéria orgânica exerce grande influência no comportamento do solo, porque são colóides ativos do solo, porque interage com a água, interage com a solução do solo. Aí o seguinte, como se dá a interação entre a argila e os elementos dissolvidos na solução do solo? Como é que dá essa interação? Então, as cargas negativas atraem os cátions da solução. Então, isso aqui é um tipo de representação. A superfície da argila é representada pelas cargas negativas e depois os cátions vão aderir a essa superfície. É um tipo de representação. Outro tipo de representação, que tem inclusive lá na apostila de vocês, é essa aqui. Você tem a superfície sólida do colóide, então essa aqui é a superfície sólida da argila e da matéria orgânica, e aqui em volta a solução do solo, né? Então a solução do solo com a água e os cátions e ânions nela dissolvidos. Então o que vai acontecer? Qual tipo de interação vai haver aqui? Então as cargas positivas serão atraídas pelas cargas negativas aqui da superfície dos colóides. Então essa é a ideia, né? Então vamos lá. Cargas negativas da superfície dos colóides serão atraídas pelos cátions da solução. Então, magnésio, carga positiva, ele tem duas cargas positivas, o magnésio. Então, ele é atraído pelas duas cargas negativas da superfície das argilas. O amônio e o amônio têm uma carga positiva, será atraído por uma carga negativa.
Potássio tem uma carga positiva, você vai ser atraído por uma carga negativa. Al3+, o Al3+ tem 3 cargas positivas, vai ser atraído por 3 cargas negativas. Cálcio, 2 cargas positivas, vai ser atraído por 2 cargas negativas. Magnésio, 2 cargas positivas, vai ser atraído por 2 cargas negativas. Sódio, 1 carga positiva, vai ser atraído por 1 carga negativa. Cálcio, 2 cargas positivas serão atraídas por 2 negativas. E o amônio, de novo, 1 carga negativa atraído por 1 carga positiva. Potássio, alumínio, 3 cargas positivas vai ser atraído por 3 cargas negativas. Então, existe essa interação. E é importante que a gente saiba, existe uma relação de 1 para 1. Uma carga positiva neutraliza uma carga negativa. 2 cargas positivas neutraliza 2 negativas. 3 cargas positivas neutraliza 3 cargas negativas. Então, é chamada relação estequiométrica. De outra maneira, né, a outra representação, como isso acontece? Então, os cátions da solução serão atraídos pela superfície dos colóides. Cargas negativas atraem cargas positivas, né? Então, vai haver essa atração. Então, vamos mostrar. Ó, então, os cátions estão sendo atraídos para a superfície dos colóides. Né? Os cátions estão sendo atraídos para a superfície dos colóides, certo? E os cátions, o que acontece? Aí os cátions são atraídos para a superfície dos colóides. Então, os cátions são atraídos para a superfície dos colóides e ficam aderidos à superfície dos colóides. Então, essa adesão dos cátions à superfície dos colóides, ela tem um nome. Ela é chamada de adsorção iônica. Adsorção com D mesmo. Então, esses cátions ficam aderidos à superfície dos colóides. Então, esse fenômeno é chamado de adsorção iônica. Esses cátions, eles ficam presos aqui com uma força forte ou uma força fraca. Os cátions aderidos na superfície colóide, eles ficam aderidos ali com uma força fraca, né? A dissolução iônica, então, é o quê? É o fenômeno pelo qual os cátions da solução são atraídos pelas cargas negativas da superfície colóide. E quando isso acontece, esses cátions ficam aderidos aí na superfície colóide, né? Então, isso é chamado de adsorção iônica. A força de adsorção iônica ela é fraca, é uma força fraca. É uma força tão fraca que esses cátions eles podem ser trocados e substituídos por outros, né? Esses cátions podem ser trocados e substituídos por outros cátions, né? Então, isso é chamado de troca catiônica. Então, esses cátions eles podem ser trocados e substituídos por outro durante o processo. Por isso que nós mostramos aqui, ó, né? Esses cátions eles podem ser trocados e substituídos por outros, né? Esses cátions eles ficam constantemente sendo trocados e substituídos pelos cátions da solução, né? Então, esse é o fenômeno de troca catiônica. Então, o que vem a ser a troca catiônica? A troca catiônica é o fenômeno pelo qual os cátions que estão adsorvidos na superfície dos colóides podem ser trocados e substituídos pelos cátions da solução. Então, isso é chamado de troca catiônica, né? Troca catiônica. Então, revisando, ó, então, a presença de cargas negativas ou positivas nas argilas e na matéria orgânica proporciona o fenômeno de adsorção iônica. Vejam que a adsorção iônica é escrita com D, adsorção de adesão. Então, os nutrientes do solo estão adsorvidos na superfície das partículas da argila e da matéria orgânica, ou seja, estão aderidos à superfície da argila e da matéria orgânica. Esses elementos encontram-se aí na superfície da argila e da matéria orgânica na forma iônica, na forma de íons carregados positivamente e negativamente, né? Com cargas elétricas tanto negativas como positivas. Portanto, a adsorção refere-se ao processo pelo qual átomos, moléculas ou íons são retidos na superfície de sólidos por intermédio de ligações químicas ou atrações eletrostáticas. No caso que nós estamos estudando aqui, nós estamos estudando a adsorção iônica dos. Então, a adsorção refere-se ao processo pelo qual íons são retidos, adsorvidos na superfície sólida das argilas e da matéria orgânica, porque estas manifestam cargas negativas, né? Então, esse é o processo. Então, a adsorção iônica é, portanto, o processo pelo qual estes constituintes do solo, ou seja, argila e matéria orgânica,
atrai elementos carregados positivamente, cátions, ou negativamente, ânions, de maneira que esses cátions ficam adsorvidos, retidos, aderidos por diferença de cargas em sua superfície, né? Então, esse é o processo da adsorção iônica. Então, os cátions que estão na solução do solo ficam aderidos na superfície dos colóides. Essa adesão ocorre porque a superfície da argila e da matéria orgânica tem cargas negativas e positivas que atraem cátions e ânions da solução. De uma maneira geral, as cargas negativas são muito superiores às positivas, por isso que nos livros representam sobretudo as cargas negativas. Mas a argila e matéria orgânica também manifestam cargas positivas. Ok? Podemos dizer, portanto, que os nutrientes do solo estão adsorvidos na superfície das partículas da argila ou da matéria orgânica. Esses elementos encontram-se aí na forma iônica com cargas elétricas, tanto positivas quanto negativas, né? Repetindo o que nós tínhamos dito. Os íons adsorvidos na superfície da argila e da matéria orgânica são retidos com uma força forte ou com uma força fraca? Depois de adsorvidos, os íons ficam ali eternamente? Então, como nós falamos, o que acontece? A adsorção é um processo dinâmico, uma vez que o íon adsorvido, um íon aderido na superfície de uma partícula, pode ser facilmente trocado ou substituído por outro, né? Então, que nome você daria ao fenômeno acima? Ou seja, qual o nome que você daria ao processo no qual os cátions que estão retidos na superfície dos colóides podem ser trocados, substituídos pelos cátions da solução? Então, esse fenômeno é denominado, né, de troca catiônica, né? Olha só, então, entre os elementos adsorvidos em maiores quantidades nos colóides do solo, então, quem é que pode ser atraído pelas cargas negativas? O cálcio, o magnésio, o potássio, o hidrogênio, o alumínio. Esses elementos estão na forma iônica, né? Cálcio, magnésio, potássio e os H+, L3+, estão na forma de cátions, né? Esses elementos, cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio e alumínio, são chamados de cátions trocáveis, né? Então, nós temos o cálcio trocável, o magnésio trocável, o potássio trocável, H+ trocável e a L3+, alumínio trocável, né? Alumínio trocável. Então, esses cátions que são aderidos à superfície dos colóides e podem ser trocados, substituídos pelos cátions da solução, são chamados de cátions trocáveis, né? Então, os cátions que estão na superfície dos colóides são trocados pelos cátions da solução e isso é chamado de troca catiônica, né? Agora, nem todos os elementos que estão na solução do solo servem à nutrição dos vegetais e alguns são, inclusive, prejudiciais, como é o caso do hidrogênio e do alumínio, se presentes em quantidades apreciáveis. Então, na solução do solo, né, você tem vários cátions, né? Na solução do solo, você tem vários cátions, hidrogênio e alumínio, cálcio, magnésio, potássio e outros elementos. Então, você tem elementos benéficos, que são macro e micronutrientes que a planta pode utilizar em grandes quantidades, como também você tem micronutrientes. Agora, você tem também elementos que em excesso são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. É o caso do hidrogênio e alumínio, né? Hidrogênio e alumínio. Agora, algumas coisas muito importantes. Nos livros de ciência do solo tem a seguinte questão: por que o fenômeno da adsorção e troca catiônica são considerados um dos fenômenos mais importantes da natureza, né? Então, a adsorção iônica, a troca catiônica são considerados os fenômenos mais importantes da natureza. Por quê? Por que a adsorção e troca catiônica são considerados os fenômenos mais importantes da natureza? Então, nós vamos responder essa questão na próxima aula, né? Na próxima aula. Então, lembrando que essa aula a gente finaliza a explicação, né? Por que, a pergunta era, por que a argila e matéria orgânica são constituintes muito ativos do solo? Porque tem grande superfície específica e presença de cargas. Falamos da importância da superfície específica, falando da importância da manifestação de cargas nessas argilas e matéria orgânica. Então, muito obrigado, até a próxima aula.